Olá, meu nome é Evelyn Sene e junto às integrantes Ana Beatriz Barbosa, Fabiana Berion e Gabriele Gramacho, iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso intitulado como Marketing de Conscientização aplicado à instituição escolar. Bom, para entrarmos no nosso tema, definimos como norte o marketing social, que no âmbito coletivo procura trazer destaque ou eliminar o problema na sociedade. Assim, ele é o único que busca mudanças de comportamento no indivíduo em prol do bem-estar da população, como descreve Silva e Maslow. Trazendo ele para o âmbito escolar, o qual é importantíssimo para a formação de um indivíduo como cidadão na sociedade, ele dispõe do marketing de conscientização, uma vertente que torna possível expor os transtornos, carências estruturais e tudo o que envolve a escola, como também expor as percepções de valorização escolar. O objetivo geral é determinar as opiniões de todos os envolvidos na vida escolar com base na compreensão do valor de toda a gama de aprendizagem e dos recursos fornecidos para facilitar a aprendizagem, e como específicos campanhas educacionais dentro da instituição e o desenvolvimento de questionários e entrevistas. Considerando as instituições que mais testemunharam a vida humana, as instituições educacionais controlam a formação dos jovens como cidadãos da sociedade. Eles vivenciaram as várias etapas do desenvolvimento pessoal de forma única e, diante dessa correlação, surgiram os seguintes questionamentos. De que modo é possível valorizar a esfera escolar? O nosso método de pesquisa teve como foco um estudo de natureza aplicada com uma finalidade descritiva e uma abordagem qualitativa, onde foram realizados procedimentos como um estudo de caso na Escola Estadual Professor José Vieira Macedo, com entrevistas, questionários e fundamentações teóricas. Para esse estudo, usamos a definição de Kotler e Zaltman, que definem o marketing social como ações de marketing aplicadas com o objetivo de influenciar uma ideia no consumidor. O marketing social deve seguir as ideias já traçadas no planejamento, para que não haja um desfoco da ideia inicial, e não deve visar lucro. Nas imagens tem 2 exemplos de campanhas populares que utilizam o marketing social. Em relação às dificuldades na área, podemos citar a falta de estudos para o desenvolvimento de métodos no âmbito nacional, baixo poder financeiro, que afeta principalmente as ONGs, que dependem exclusivamente desse tipo de campanha, e também é apontado que o marketing social abre brechas para manipulação e ações antiéticas devido à sua natureza de influência. É perceptível, nos últimos anos, o aumento de ações que usam o marketing social na área da saúde pública, como em campanhas para doação de sangue ou propagandas que conscientizem sobre beber alcoolizado. Falaremos agora sobre o marketing social para a conscientização escolar. Primeiramente, o marketing de conscientização ele nada mais é do que a realização de ações com o intuito de incentivar o público-alvo a ter atitudes mais pró-sociais dentro da sociedade que ele vive, representando grupos e causas específicas e investindo na propagação de ações mais solidárias. A partir disso, é possível entender o quão está ligada a conscientização com a escola e por que disso. Pelo simples fato de que o âmbito escolar, mesmo possuindo tanta relevância na vida de qualquer cidadão, ainda possui diversas necessidades nas quais ainda não alcançaram tanta atenção assim. E é aí que surge o marketing de conscientização. Ele é capaz de trazer mais visibilidade a algumas carências como depredações à estrutura física da escola, desacato com os funcionários e lecionandos e desmazelo com as disciplinas. Mas também não podemos deixar de lado que existem instituições que não possuem processos educativos eficientes. Assim, acarreta a defasagem aos alunos. E por último, não menos importante, o papel do Estado como responsável por essas instituições na disponibilização de verbas, mas infelizmente, muitas das escolas públicas do Brasil ainda não recebem verbas necessárias e que merecem. Coutinho, Cuconato e Alcantara dizem que a motivação e a aprendizagem estão intrinsecamente ligadas. Portanto, alguns fatores, tanto externos como internos, são capazes de afetar essa motivação. Muitas instituições públicas não possuem verbos suficientes para a contratação de segurança ou guardas, e câmeras de segurança com uma boa qualidade. Como consequência, a privacidade escolar passa a se tornar frágil, e não somente a segurança, como também a falta de reposição de recursos e insumos, como também a escassez de uma maior apropriação da estrutura para torná-la cada vez mais adequada.
Podem ser encontradas estruturações depradadas, como infiltrações, fiações antigas, janelas quebradas, rachaduras e mofos, situações que são desestimuladoras a todos. É também muito importante destacar que determinados comportamentos vindo da parte dos alunos não contribuem para a preservação do ambiente escolar, como atos de quebrar janelas, rabiscar mesas e entre outros. A infraestrutura e o acesso para os estudantes portadores de deficiência é de grande precariedade na Escola Estadual Professor José Vieira Macedo, pois a mesma não apresenta rampas de apoio com acesso às salas de aula, como podemos ver na foto ao lado, e também não apresenta um espaço adequado nos banheiros para os cadeirantes. A falta de materiais tecnológicos também se torna um grande problema, sendo um alvo que chamaria a atenção dos alunos para os conteúdos passados, assim como a disponibilização de e-books e livros da atualidade na biblioteca da instituição, que levaria os estudantes a terem uma boa leitura e uma boa escrita nas atividades escolares. Diante de toda essa análise e estudo, foram selecionados 2 professores do ensino médio e um coordenador da rede técnica para realizarem uma entrevista entre os dias 7 e 9 de outubro, contendo 15 perguntas, com o intuito de compreender os prazeres e as insatisfações em relação à escola em que atua. Nessa mesma perspectiva, foi aplicado também um questionário contendo 13 questões, desta vez aos alunos dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio, com o propósito de alcançar quais as necessidades esses alunos possuem em relação à escola em que frequenta. Ambas ações buscam perspectiva de valorização escolar dos participantes, tendo em vista que os mesmos conhecem e convivem em primeira mão com as características escolares, podendo opinar sobre esses transtornos e também preservar a escola. Primeiramente, fizemos a seguinte pergunta aos alunos: você julgaria a estrutura escolar como? Após a análise dos resultados, foi concluída a falta de atualização na estrutura física em relação à quantidade de alunos que afeta no aprendizado. Como citado por Matos, o espaço escolar deve ser convidativo e bem planejado para atender todas as necessidades dos alunos. É muito comum encontrar objetos depradados nas escolas. Com isso, perguntamos aos alunos que, em seu cotidiano, o que mais eles costumam encontrar depradado. Dessa maneira, concluímos que, além de afetar diretamente na aprendizagem dos alunos, a estrutura física também pode desmotivar todos os indivíduos que nela frequentam. Assim como Canestraro afirma que a escassez de materiais pode prejudicar o professor em 2 cenários, passando a limitar o planejamento das aulas e desmotivando a participação dos alunos. Mediante a isto, fizemos uma pergunta semelhante ao entrevistado, que teve como resposta, abre aspas, alguns recursos deixam a desejar, principalmente aos ligados à área tecnológica, como o data show e computadores da escola, poucos materiais para uma escola tão grande. Outro ponto analisado foi a motivação e desmotivação dos alunos no ambiente escolar. A partir disso, fizemos a seguinte pergunta: em sua opinião, você se sente na maior parte das vezes motivado ou desmotivado em estudar nessa escola? Analisamos que a falta de materiais tecnológicos impedem a integração de maiores recursos que enriquecem o conteúdo ensinado, assim tendo uma maior desmotivação. Como Camila Bernardo afirma que os profissionais da educação devem primeiramente buscar melhorar seu nível de motivação e, a partir daí, desempenhar o papel ativo para que seus alunos também ganhem motivação interna. Outro ponto analisado, com base nos dados coletados no questionário, é a responsabilidade dos alunos na preservação do ambiente. Com isso, podemos destacar a questão. Levando em consideração que a escola é um patrimônio público, sendo assim direito e dever de todos, você concorda que depredações como pichações, desleixo com materiais, etc., desvalorizam o próprio bem que lhe é de direito? As respostas dos alunos apresentam dados positivos em relação à ciência dos estudantes com responsabilidade com o ambiente proporcionado, apesar de nem todos praticarem ações que preservem o patrimônio escolar. Também é perceptível
como a escola tem importância na formação de cada indivíduo. Para esse fato, vale ressaltar a seguinte questão contida no questionário dos alunos. Você considera este bom relacionamento um fator relevante para que se sinta motivado ao aprender? Mendes ainda afirma que é na escola em que se inicia a prática da cidadania e inserção na sociedade. Sabendo da relevância da escola na formação do indivíduo, é compreensiva a necessidade de um ambiente agradável para o aprendizado. Um ambiente estruturado e acolhedor apresenta melhores resultados, segundo Monteiro e Silva. Uma das respostas da entrevista concorda com a citação dos autores, mas aponta uma outra visão a partir do desenvolvimento de cada aluno como indivíduo. Abre aspas. Na verdade, o ambiente de modo geral acaba influenciando sim, mas acredito que também depende muito do envolvimento do aluno. Fecha aspas. Podemos concluir então que todos que frequentam o ambiente escolar têm responsabilidade de preservá-lo e também que cabe à administração pública as manutenções necessárias na estrutura física e a disponibilidade de materiais. A pesquisa cumpriu-se seus 3 objetivos. Primeiramente, há uma grande compreensão sobre as reais necessidades que o âmbito escolar apresenta, levando em consideração toda a sua figura estrutural, como também os insumos escolares, capazes de influenciar a aprendizagem e convívio de todos os indivíduos. Posteriormente, apresentam uma exposição de carências vivenciadas por todos os que nela frequentam. Contudo, o uso de estratégias de marketing de conscientização possibilita a implementação de conceitos para a melhoria da instituição. Portanto, todos os participantes afirmaram haver escassez de materiais didáticos, mas também comprovaram a necessidade de valorizar o que possui, mantendo-se apto a preservar.